Olá, meus queridos, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para a honra e glória do nosso Criador. Louvado seja o nome do Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Muita gente vai ficar assim, mas Senhor é Baal, que não sei o quê. Meu querido, pense o que você quiser. O que importa não é aquilo que você expressa de um jeito que você entende. Quando eu falo Senhor, todo mundo sabe que eu estou me referindo ao Senhor com S maiúscula. Eu estou me referindo àquele que fez os céus e a terra e que tudo que existe aqui foi por Ele, por causa dEle e por vontade dEle, não é? Sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus queridos, veja bem, é muito importante estarmos aqui para mais uma vez, né? Graças a Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Sabe? Olha, uma coisa muito interessante. Eu vou ensinar você como que você fura a bolha do sistema religioso o mais rápido possível. Eu quero falar para você como que você fura a bolha do sistema religioso. Quem gostar, meu querido, quem gostar desse conteúdo, dá um joia, tá bom? Compartilhe e se inscrevam no nosso canal e faça aí o seu comentário, tá? Se você acha que eu mereço um joinha, dá um joinha. Mas mesmo que você não goste do irmão Alberto, mesmo que você não goste do canal Nosso Irmão Alberto Lírio, é difícil você dar um joinha aí? Dá um joinha e vai lá no comentário e fala assim, irmão Alberto, eu não gostei do seu conteúdo, eu não gosto do seu trabalho, eu não gosto do seu canal. Mas, pelo amor de Deus, dá um joinha aí, tá bom? E outra coisa, uma coisa importante, para quem pensa diferente, né? Que nós estamos num país democrático, não tem problema você pensar diferente. Até porque o que nós falamos aqui é Bíblia. Então, para você não concordar devido ao seu entendimento, não é? Você vai ter que também buscar conhecimento e falar assim, poxa, eu não gosto, eu vou negar, eu não concordo, mas aí você coça a cabeça e fala assim, mas está escrito. O que eles falam, eles que eu digo, nosso irmão Cláudio Mendes, nosso irmão Alberto, os que ainda pregam a graça como se a graça ainda tivesse validade, eu falo sempre, meu querido, a graça que Paulo pregou, ela tem a sua multiforme. Agora, você não pode achar que você ainda vive o tempo da graça. O tempo da graça acabou. Tá bom, meu querido? Foi através do tempo da graça que nós tivemos o aio para atravessarmos, para chegarmos ao Evangelho Eterno. Tá bom, meu querido? O Evangelho Eterno, o que é? É o Apocalipse cumprido. Não é o Apocalipse. Se o Apocalipse ainda fosse cumprir, sabe o que aconteceria? Então, todo mundo tinha pecado, todo mundo estava em pecado e ninguém podia ter certeza da salvação. Você sabe por que nós temos certeza que o nosso espírito volta para Deus? Você sabe por que nós temos certeza que nós já nascemos livres de condenação de tudo? Porque eu e você já nascemos depois da cruz. E o juízo aconteceu foi no ano 70, meu querido. Não é na década de 70, foi no ano 70. 70 anos depois que Jesus nasceu, o juízo aconteceu. Mas na metade do ano 70, vamos dizer assim, com 33 anos e meio, Jesus volta à eternidade. Então, 36 anos e meio depois que ele voltou para a eternidade, aconteceu o juízo em Israel. Meu querido, vamos furar a bolha do sistema? Estou segurando a caneta aqui. Vamos furar a bolha do sistema? Deus, em primeiro lugar, você tem que aprender uma coisa. Aprenda, por favor, e em nome de Jesus. Deus, ele não depende da sua opinião religiosa para fazer ou deixar de fazer alguma coisa com relação a tudo que ele quiser fazer. A
Aprenda isso. Deus não depende da sua opinião religiosa. Outra coisa, não procure na Bíblia uma base bíblica para você defender a sua religião ou a sua denominação. Você não vai encontrar. Não existe base bíblica para você defender a sua religião ou a sua denominação, não. Nem adianta. Nem adianta procurar, porque você não vai encontrar. Agora, você acha, pastores, aqui no meu município tem pastor que me chama de radical. Você acha que eu estou preocupado com você, pastor? Você acha mesmo? Eu estou preocupado com isso aqui, ó. A Bíblia, a palavra. Falar nisso, né? Essa Bíblia aqui é uma Bíblia muito importante. É a Bíblia NVI. É a Bíblia de estudo escartológico, né? Arqueológico, a NVI. É uma Bíblia muito boa. Aqui está o livro, um dos melhores livros que existe, a História dos Hebreus. E aqui está a minha apostila. Quando eu, quis entender, não aprender, entender um pouquinho, do hebraico, fiz essa faculdade aqui, de hebraico, mas hebraico bíblico, tá, irmãos? Não confunda as coisas, o hebraico secular e o hebraico bíblico. Então eu fiz isso aqui, sabe para quê? Não foi para dizer que eu sei melhor do que os outros, não, ou eu sei mais do que os outros, não. Foi para mim. Eu achei a necessidade de estudar um pouquinho. Agora não é para menosprezar ninguém, não. Não, querido. Isso eu nunca fiz aqui, ó, no meu canal. Vamos furar a bolha do sistema. Repetir a palavra, né? Então, primeira coisa que eu quero dizer aqui com relação ao estudo, né? Eu fiz aqui, o cabeçalho e agora eu vou falar uma coisa. Primeira Crônica 16 e 22 diz o que ali? Não toqueis os meus ungidos e nem aos meus profetas façam mal. Querido, isso aqui os pastores usam no século 21, em pleno 2023, falando que é eles, os pastores de igrejas, entre aspas, né? Eles falam assim, meu irmão, não pode tocar no ungido de Deus não, só que eles falam que eles são ungidos. Mas isso aqui se aplicava, sabe para quem? Se aplicava aos reis da época e não aos pastores de hoje em dia. Eu quero falar uma coisa com você sobre o assunto, um embate que eu tive com um pastor. Um pastor do sistema. Tive um embate com ele, na Bíblia, claro. Não foi uma discussão, foi um embate, a questão de palavras. Aí eu perguntei a esse pastor, que aqui em casa é uma bênção, né? De vez em quando chega alguém aqui, um obreiro, não é? Para conversar. E eles têm a certa curiosidade, meu querido. Você pensa que não? Eles falam mal, mas quando eles veem a gente citando a Bíblia, lendo o que está escrito, eles têm curiosidade. Você acha que eles não coçam a cabeça, não? Vocês acham que eles não coçam na ponta da orelha, não? Eles têm que assumir. Então, eu perguntei ao pastor o que ele entende sobre culto. O que ele entende sobre culto. Aí, ele disse que o culto era as 2 horas que você passa, né? Lá no templo religioso, cantando, tocando, pulando, gritando. Eu falei, é isso que o senhor entende de culto, pastor? Eu falei, o senhor sabia que eu também pensava isso? Aí ele falou, mas não é não, irmão Alberto. O cara é pastor, irmãos. O cara é pastor de uma denominação. O cara é pastor. Agora, radical, eu sou radical? Então vou mostrar aonde está o meu radicalismo. Jesus também foi radical para quem? Para os religiosos. Nós somos radicais para quem? Para os religiosos. Eles nos enxergam como pessoas radicais. Por quê? Não era melhor eles consultar a Bíblia ao invés de nos chamar de radicais? Não era melhor eles consultar a palavra? Então eu disse para ele, pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Cultuar 2 horas, 1h30 no templo, pular, gritando, cantando, nada tem a ver com culto, pastor.
Eu falei com ele, pastor, existe duas palavras que é ensinada errada até os dias de hoje. Culto e adoração. Eu falei para ele, pastor, culto. Quando a Bíblia diz que nós temos que os romanos, Paulo ensinava que eles tinham que apresentar os vossos corpos, ou os corpos deles, como sacrifício racional, culto racional, em algumas tradições. Paulo estava dizendo que culto era a vida, e é na nossa vida que nós cultuamos a Deus. Culto é você colocar em prática o evangelho eterno através do amor na vida do próximo. Isto é culto. E tem que ser feito no nosso dia a dia. Eu vou contar para você uma coisa interessante. A minha esposa, por ser funcionária pública e ela trabalhar com pessoas, trabalhar no ambiente masculino, feminino, lá existe os trabalhadores braçais, não é? Que de vez em quando estão precisando de uma ajuda. A minha esposa, antes dela administrar o almoxarifado da cidade, ela trabalhou 10 anos na defensoria pública. E ela conhece ali as leis cívicas, as leis, não é? Família, a vária família, ela conhece a criminal, não é? Ela conhece, então ali ela conhece. Então até hoje, minha esposa, ela tem ali, tem vez que ela até fala assim, poxa vida, esse mês o salário não deu para nada. Mas a minha esposa, ela tem um negócio com ela, que ela ajuda as pessoas, é no remédio, é na alimentação e tal. E eu, Alberto, você acha que é diferente, meu querido? Eu não vou falar aqui, porque é até, vamos dizer assim, não é nem bíblico isso, a gente fazer pelas pessoas e depois estar falando, não é legal. Mas nós temos um compromisso. Então o verdadeiro culto, ele é feito na vida do outro. Eu falei com o pastor, você acha que culto é você ficar 2 horas dentro de um templo cantando, gritando, pregando? Não, pastor. Não é isso não, pastor. Culto, o verdadeiro culto, ele é feito na vida das pessoas. Nós cultuamos a Deus na vida das pessoas. É se preocupando com as pessoas, é ajudando as pessoas, é amando o nosso próximo no dia a dia. O culto é colocar em prática aquilo que está no Evangelho. Então, o senhor está errado. Se o senhor pensa que culto é ficar 2 horas cantando, pregando, né, fazendo cantina no templo para vender bolo, para vender marmita, para vender chocolate, para vender refrigerante. Você acha que isso é culto, pastor? O senhor está enganado, pastor. Outra coisa, a adoração. Essas duas palavras foram ensinadas errado a vida inteira. O que é adoração? Adoração não é o que muita gente está pensando ou tem pensado. Adoração não é o que muita gente pensa, não, queridos. Adoração, no original, prosquínio, a palavra adoração, então toda vez que esta palavra aparecia na Bíblia, alguém ficava de joelhos para adorar a Deus. Hoje, nós não estamos mais na velha aliança, nós não estamos mais, né, no tempo, né, da lei. Hoje, meu querido, o que acontece? Depois da cruz, Jesus ensinou o que era a verdadeira adoração. Não é? Depois da cruz, se render em espírito e em verdade ao amor, em amor ao próximo. Quando Jesus citou, né, João 4, 23 e 24, 22 e 23, ele disse assim, que Deus é espírito e Deus, ele procura os que adoram a ele em espírito e em verdade. Se você acha que adoração é você pegar um exemplar de Bíblia, botar embaixo do braço e ir para um templo,
você está dizendo que você não é o verdadeiro adorador, porque o verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Então isso que é a verdadeira adoração, se render ao eterno Criador em espírito e em verdade. Agora, praticando o amor ao próximo. Vamos lá. Então o que eu perguntei ao pastor? Essas coisas que eu perguntei a ele, eu falei, pastor, o senhor encontra na Bíblia base bíblica para o senhor, vamos dizer assim, o senhor consegue, para defender a sua religião, denominação, o senhor encontra base bíblica? Eu falei, pastor, responda a pergunta. Aí ele não ficou enrolado. Eu falei, olha, pastor, eu vou te dizer uma coisa aqui. O que me fez desligar, furar a bolha da religião? Furar a bolha. Como que eu furei a bolha da religião? Eu indagava o tempo todo para mim mesmo. Vamos lá. Eu falei, pastor, igreja, título, ela nunca foi fundada por Deus. Aí eu falei, veja por quê, pastor. Que igreja, título, CPF, CNPJ, melhor, ela nunca foi fundada por Deus. Veja por quê. E ele ficou pasmado, meu querido. Ele ficou sem palavras. Graças a Deus por isso. Eu falei com ele, pastor, a CBB, que o senhor conhece como Congregação Cristã no Brasil, ela saiu da presbiteriana. Ela é filha da presbiteriana, a CBB. A Assembleia de Deus, ao qual eu pertenci durante 45 anos, ela saiu da Igreja Batista. A Igreja Universal e a Igreja Internacional da Graça de Deus, ela saiu da Igreja Nova Vida. A Igreja Luterana, ela saiu da Igreja Católica. Para quem não sabe, a Igreja Católica, alguém pode falar assim, irmão, então a Igreja verdadeira é a Igreja Católica, porque a Igreja Católica não saiu de nenhuma igreja. Será? E eu falei com o pastor, será? Irmão Alberto, a Igreja Católica então é a verdadeira? A Igreja Católica, você sabe de onde que ela saiu? Como que ela surgiu? A Igreja Católica, meu querido, ela nasceu da união do imperador Constantino com os bispos que haviam se corrompidos no terceiro século. Na ocasião, preste atenção, na ocasião, eles aceitaram a proposta de unir a igreja com o Estado. Mas Jesus, ele nunca fundou nenhuma denominação e nem religião. Sabe o que Cristo fundou? Quando ele disse a Pedro, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra eu vou edificar, ou edificarei a minha igreja. Aí quando você vê os pastores na televisão, no YouTube, nas redes sociais, falando assim, a minha igreja tem tantos membros, a minha igreja está em todos os países, a minha igreja, quem manda sou eu. Você acha que eles estão errados? Eles estão certos. Porque a igreja deles não é a igreja que Cristo fundou. Porque Cristo não fundou o CNPJ. Cristo fundou um estilo de vida. Cristianismo não é igreja. Cristianismo não é o que você pensa. Então, se você acha que Cristo fundou o cristianismo, você está errado. Então, a Igreja Católica, ela surgiu, meu querido, dessa situação, dessa união da igreja, né, com o Estado. Ela saiu dessa situação. Ela fez aquela união do imperador Constantino com os bispos que haviam se corrompido. A mesma coisa que aconteceu quando Jesus veio. Que Jesus, ele veio desvincular os laços da graça com a lei. Ele desvinculou os religiosos, não é? A igreja dele, ele desvinculou da religião.
A religião era a lei, sacerdote, sumo sacerdote. Quando Jesus veio, para eles, Jesus também era herege, Jesus também era uma pessoa radical. Então, quando eu conversei isso com o pastor, aí ele ficou assim pensando, meu Deus, Malberto, isso tudo que o senhor falou é verdade? Eu falei, pastor, como que o senhor chegou a ser pastor? O senhor não estudou essas histórias, não? Ele, não. Eu falei, pastor, pelo amor de Deus, se um membro seu perguntar essas coisas, o senhor não responderia, não? Ele disse, como que eu vou responder se eu não sei? Essa é a situação. Você só fura a bolha, meu querido, quando você decide estudar a história e joga na cara deles, começa a interrogar, fazer pergunta e eles não têm a resposta para te dar. Então, Jesus, ele não depende de nenhuma dessas organizações para salvar ninguém. A prerrogativa da salvação nunca esteve em poder de homem, nunca teve em poder de instituição alguma, meu querido. Até porque o corpo físico de todo ser humano, ele vai morrer, vai para o inferno. Ai, Roberto, vai para o inferno? Vai, querido. Sabe por quê? Porque inferno, a tradução original é lugar dos mortos, é sepultura, é Geena, é Tártaro, né? Quando você estava no tempo de Jesus em Jerusalém, Jesus usou essas metáforas. Ele usou essas figuras de linguagem, comparando, né, a perdição eterna, comparando o lago de fogo com aquilo que estava fora dos muros de Jerusalém, que era o Geena, que era o Vale de Inom, que o lixão era jogado, todo o lixão de Jerusalém, da cidade, era jogado lá. E ali o metano, né, as coisas inflamáveis que tinha no lixo, até corpos humanos, querido, era jogado ali. Então o fogo não apagava, devido ao oxigênio, o carbono, né, não apagava. Aqui no nosso estado tem um lugar, uma cidade chamada Serra, né, chamado Serra. E ali na Serra tem um lugar onde tem muita turfa, parece que o nome é turfa, e ali sai fumaça debaixo da terra direto. Mas é por quê? Porque a turfa é uma espécie de material que vai queimando por baixo da terra, mas não sai chamas de fogo, só sai fumaça. É quase a mesma coisa que havia em Jerusalém. Hoje não. Hoje é um lugar turístico, né? O Vale de Inom é um lugar turístico para quem quiser ver, quem quiser ir lá passear, que saber, mas era ali que era o inferno na figura de linguagem. Então o pastor ficou assim, meu querido. Eu falei, pastor, aprenda uma coisa. Se o senhor acha que a sua religião, a sua denominação nos ajuda em alguma coisa com relação a Deus, o senhor está enganado, meu querido. Então, todas as religiões, todas as denominações sempre saíram de outras. Então, o senhor não pode usar a Bíblia para fazer o quê? O senhor não pode usar a Bíblia para usar ela como base, não é? Para você defender a sua religião, para defender a sua denominação. Você não vai encontrar na Bíblia. Aprenda isso. Meu querido, eu sei que ele saiu daqui, pelo menos foi o que ele disse, agradecido. E ele falou, Malberto, eu tenho que reaver os meus conceitos. Eu falo, mas não baseado no que eu falei. Estude a Bíblia, estude a história, que o irmão vai aprender e vai julgar se é certo ou se é errado. Meu querido, furando a bolha do sistema religioso, se você gostou, dá um like, deixe o seu comentário, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Amém? Um abraço. Para você que está vendo no YouTube, amém. Muito obrigado. Para você que está vendo no Facebook, muito obrigado. Nos siga lá na página, né, no Facebook e também no YouTube, tá bom? Um abraço, nosso irmão Cláudio Mendes. Amém.